dia, meliante. Bom dia, preguiçoso. São 8 da manhã. Tô indo trabalhar. Tô fazendo esse videozinho pequeno para dizer para vocês que no primeiro vídeo de hoje eu recomendei, eu coloquei o link também da live da Bia Kisses. Então eu resolvi fazer o seguinte, eu resolvi editar esse vídeo, fazer os cortes, que são, se não me engano, são 2 horas e pouco de vídeo. E eu botei só o essencial, o mais importante que vocês precisam saber naquele vídeo. Para quê? Para vocês poderem argumentar contra os imbecis que falam, que chamam você de conspiracionista, etc, 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 que confiam cegamente nas coisas, e só eles podem confiar cegamente nas coisas, como por exemplo nas urnas eletrônicas, e você não pode confiar em tratamento precoce, né? Então, assiste aí esse vídeo. Eu não sei direito de cabeça aqui, eu tô gravando aqui, não sei direito quanto tempo ele tem, mas é curto, é só a fala de um auditor, de um professor que tem ali. São 2 ou 3 trechinhos pequenos, acho que uma hora tem 9 minutos, outro tem 3, 4, não deve dar 15 minutos de vídeo. Então assiste aí, meliante, que é muito importante. Você vai lembrar disso aí toda vez que alguém vier falar em credibilidade do sistema eleitoral brasileiro. Você vai ter uma resposta muito boa para dar. Valeu, meliante. Então, até semana, se eu não fizer outro videozinho para complementar algum assunto importante que surge nesses dias. Tenham um bom final de semana. Amanhã, sábado e domingo, descansem, estudem, assistam aqueles filmes que eu recomendei. O filme que o Ayrton recomendou é muito importante, meliante. Se chegar segunda-feira, você vai entender um pouquinho mais das coisas dessa vida. Valeu? Forte abraço para todos. Para variar, se você curtiu, curte, dá um like. Se você não curtiu, dá um dislike, comenta aí. Se inscreva no canal, meliante. Compartilhe o vídeo, avise os amigos, ok? E ative as notificações, clica aí no sininho e manda ver. Forte abraço para vocês, até a semana. Fui, quer dizer, tô indo. Valeu, abração. Passo a palavra, então, ao professor Amilcar Brunado. Olá, obrigado, deputada Bia. Obrigado por esse convite para participar aqui. Quero agradecer também a presença de todos os outros, do Alexandre Garcia e do deputado Vitor Hugo, e de todos os outros que virão depois, né? Eu acho muito importante a gente destacar que vão participar dessa live aqui, depois de nós, outros que entrarão, de todo um espectro político muito grande, não é só gente de um lado do espectro político. Por exemplo, o jornalista Oswaldo Manesco, o deputado Pompeu de Matos, com quem eu batalho nessa luta pela transparência do voto eletrônico desde o ano 2000, eles são do prisolistas, são do partido do PDT, e que hoje em dia se pensa que a bandeira do voto impresso é coisa do Bolsonaro. Não é, como já disse o Alexandre Garcia, é uma questão suprapartidária, que é o interesse de todos ter transparência no seu voto. Aí vem a questão, então, que você perguntou sobre a fala do ministro Barroso, que eu gostaria de chamar de administrador eleitoral, né? Ele é o presidente, administrador eleitoral, o pessoal costuma chamá-lo de ministro, de juiz, mas no processo eleitoral ele é o administrador. Ele precisa dizer para quem que está dando certo. Ele diz que estão reclamando do que está dando certo, mas está dando certo para quem? O Alexandre Garcia citou a auditoria do PSDB de 2014, eu participei dessa auditoria, fui um dos auditores que participou. E a conclusão da nossa auditoria é que não foi possível fazer auditoria, o TSE não permitiu. Auditoria da urna eletrônica. A parte da totalização, a gente falou que foi feita a auditoria, estava tudo bem, mas a parte da urna eletrônica, que tem seu software feito lá pelo TSE, que não foi possível auditar. O TSE não permitiu que a gente pegasse nenhuma urna e abrisse a memória para ler o conteúdo da memória. Como a gente vai fazer auditoria de sistema eletrônico se eu não posso ler a memória do equipamento? Ele não permitiu, ele proibiu. Ele vetou 2 nomes auditores, falou, não, esses auditores não podem participar, tem que ser outros.
Enfim, toda a auditoria foi comandada por eles, eles não deixaram o programa fonte, eles não entregaram tudo para a gente, entregaram só uma parte. A gente percebeu que eles não tinham o programa completo, tinha uma parte do programa que eles não tinham, eles dependiam do fornecedor e falaram que não ia entregar porque não dava tempo para entregar para a auditoria. Então, a conclusão do relatório é que não foi possível fazer a auditoria da eleição de 2014. Agora, se você for no site do TSE ou perguntar para o ministro Barroso, ele vai dizer que teve auditoria e não foi encontrado nada. E para ele, então, estava tudo certo. Não estava tudo certo, estava tudo errado. Mas a versão dele, a versão do administrador eleitoral, ele, como o chefe da administração eleitoral, está no seu papel de marketólogo, aí, de fazer o marketing da coisa e dizer que está tudo certo. Mas a gente não deve ouvir o administrador para saber se a coisa que ele administra está certa. A gente tem que ouvir quem foi lá fazer auditoria. Quem foi lá fazer auditoria disse que não funciona. Os técnicos que foram da Polícia Federal, ou da UNB e da Unicamp, que foram fazer o teste de penetração na urna, aqueles testes para ver se encontrava falhas, e conseguiram penetrar no software da urna, adulterar o software da urna, mostrar que era possível. O TSE sempre disse que era possível, que não estava conectado na internet, eles mostraram que dava perfeitamente para entrar, pegar o flashcard de carga, modificar o software. Esse flashcard é transmitido pela internet do TSE para os cartórios. Então, podia pegar esse conteúdo e modificar. Tudo isso foi demonstrado. O TSE não reconhece nada disso, ele disse que nunca foi provado nada. Nunca foi provado nada porque ele não deixa provar. Ele tem as provas na mão. Como eu vou provar que meu voto foi contado por meu candidato se eu nem sequer posso ver se o meu voto foi gravado para o candidato que eu escolhi? Porque eu vejo o voto na tela da urna, isso aqui foi em 1996, quando eu fui votar pela primeira vez, eu vi isso e falei, que absurdo. Eu vejo o voto, o candidato que eu escolhi na foto, confirmo, depois que eu confirmo, o computador grava num arquivo chamado Registro Digital do Voto. Esse registro digital do voto, esse arquivo, depois é somado os dados para produzir o resultado. O que foi gravado no registro digital do voto, eu não posso ver, eles não permitem saber o que está gravado. Eu voto às cegas, eu vejo na tela, confirmo depois que eu gravo, depois que eu confirmo, ele grava. Ou seja, o registro do meu voto é criado depois que eu confirmei. O voto impresso, a ideia de associar o voto impresso à máquina eletrônica de votação, é para que o eleitor veja o registro do seu voto, que é o voto impresso, antes de confirmar. Então, como que é o processo? O eleitor vota na urna eletrônica, vê o voto na tela, confirma o voto digital na tela, o voto é impresso, mostra num visor para o eleitor vê o registro do voto dele, que é o voto impresso, ele vê o que foi registrado, aí ele confirma novamente. Esse voto é cortado e cai numa sacola lá dentro. O eleitor não leva para casa, ele não tem como vender o voto ou mostrar para quem votou. Mas ele confirma o registro que ele está vendo, que é o voto impresso. É diferente da urna eletrônica sem o voto impresso, que o eleitor confirma antes de ser criado o registro digital do voto, que é esse arquivo que eles usam para fazer a soma dos votos, é gravado depois que o eleitor confirma. Não podia ser gravado antes, que o eleitor não confirmou ainda. Então, se eu não posso nem saber se o meu voto foi gravado para o candidato que eu escolhi, como vai dizer que esse sistema é de sucesso? Sucesso para quem? Então, a gente ouvindo a autoridade eleitoral falar do processo eleitoral, ele sempre vai falar bem. E quando a gente vai fazer auditoria, ele não vai permitir que a gente faça. Tá? Então, tem que se ouvir os auditores que foram lá, ouvir os técnicos da Polícia Federal, ouvir o professor Diego Aranha, que foi lá, e nós que fomos participar da auditoria. Em 2010, o nosso grupo, esse que está escrito aí, CEMIND, Comitê Multidisciplinar Independente, fez um relatório que, na época, participou do nosso relatório todos os técnicos, representantes de partidos políticos e advogados, representantes da OAB, que foram, em algum momento, ao TSE, analisar a apresentação do software, dos programas do TSE, 2002, 2004, 2006, 2008, até 2010, quando a gente fez o relatório. Todos os técnicos de partido político e da OAB que foram ao TSE acompanhar a apresentação, fizeram esse nosso relatório e disseram que não dava para auditar coisa nenhuma, que o TSE mostra tudo com limitações, tudo com restrições, tudo com imposições que eles põem, que não dá para auditar coisa nenhuma. Como que eu vou auditar 50 mil arquivos, 80 mil arquivos, 17 milhões de linhas de código, se eu não posso nem copiar nada, não posso nem usar um programa de
de simulação do programa. Eu não posso simular para ver se o programa está voltando. Eu tenho que ler 17 milhões de linhas de código e falar que está tudo bem. Eu não sei, preciso testar, eles não permitem. Então, todos os técnicos que foram ao TSE disseram que não era possível fazer auditoria. Eu lamento um pouco que eu vejo muito a imprensa e gente que se baseia a opinião deles, por exemplo, esse pessoal verificador de fake news, né, que eles chamam agora fake check, né, fast check, eles veem uma acusação de que a urna eletrônica tem problema, como que eles fazem para resolver se é verdade ou não? Eles vão para o administrador eleitoral e perguntam, é verdade que a urna deu defeito? O administrador eleitoral diz que não. Eu participei de uma auditoria assisti uma auditoria em 2018, numa urna que tinha dado problema, a urna era defeito, não era fraude. Era uma urna que tinha dado defeito, você apertava uma tecla, ela apertava 2, 3 em seguida. O defeito no teclado. Então, você digitava o primeiro número do seu candidato, ela completava o voto para você, ela digitava outro número, digitava confirma, e aprovava o voto, e aparecia, muito obrigado, pode ir embora, você já votou. E o eleitor nem tinha digitado o número dele. Foi feita auditoria no TSE em São Paulo, em 2018, constataram que o teclado da urna estava com defeito, e o que eles fizeram? Falaram, não, essa urna está com defeito, não pode ser testada. Tiraram ela da auditoria, pegaram uma urna que não tinha nada de defeito, uma outra que estava fora do sistema, falaram, vamos testar nessa outra não deu defeito, está vendo? Funcionou tudo bem, não teve problema. Então é isso que eles fazem, é auditoria que é feita por eles mesmos. Né? Não existe auditoria feita pelo auditado. Eles até se costumam falar muito que eles permitem fazer todas as auditorias, o sistema é aberto, você pode fazer auditoria, mas o que eles chamam de auditoria, ou teste de votação paralela, verificação de assinatura digital, é tudo procedimentos que eles definem quais são feitos. A gente, como auditor, tem que ficar de braço cruzado, olhando para a tela para ver o que está acontecendo. Isso não é auditoria, nunca foi. O TSE nunca permitiu auditoria verdadeira e independente. Tá? Professor... Bom, Bia, a questão técnica da segurança do processo eletrônico de votação, tecnicamente está resolvida no meio acadêmico tanto brasileiro quanto internacional. Existem soluções que dá para fazer uma urna eletrônica ser segura, ser confiável. Envolve a materialização do voto. Isso é uma posição que foi defendida pelos grandes inventores e técnicos e tecnólogos de informação. Por exemplo, o TSE costuma sempre dizer que a urna é segura porque o software não pode ser modificado, porque tem assinatura digital no sistema, que o software sai assinado de Brasília até chegar no cartório para ser carregado na urna. A assinatura digital é uma técnica de criptografia muito sofisticada, foi inventada por um professor que já escreveu mais de 10 artigos dizendo que a assinatura digital não garante a segurança da urna eletrônica. Ele, autor da técnica que o TSE diz que usa, diz que não serve para isso, não serve para dar essa garantia. Ele diz que a garantia tem que ser feita através do que ele chamou, ele que deu o nome para esse princípio, que chama princípio da independência do software no sistema eleitoral. Ou seja, a auditoria do sistema eleitoral, para saber se ele funcionou ou não, tem que ser feita de uma maneira independente do software, do programa da urna. E como se faz isso? Através da materialização do voto, que depois vai ser contado por fora do sistema do software para poder fazer a auditoria. O voto eletrônico é gravado no sistema digital, ele dá o resultado rápido, e depois a gente faz uma auditoria por fora do sistema, uma auditoria independente, como ele propôs, para fazer a auditoria. Isso, então, é que deu o nome para essa frase que a gente volta repetindo aqui sempre, voto impresso, e que o Felipe não gosta, ele prefere falar escrutínio público. O nome da campanha que você está lançando é voto impresso auditável, acho que é melhor falar assim, porque o importante, o voto impresso é o veículo, é o mecanismo pelo qual a gente vai fazer essa auditoria independente. Mas a auditoria tem que ser pública, a contagem tem que ser aberta. E são 2 fatores que têm que ser abertos, né, não pode ser secretos. Um é o ato de registrar o voto. O eleitor tem direito a ver o que o registro do seu voto tem. Quando o voto era manual, não vamos confundir voto manual com voto impresso. Tá? O voto manual era escrito pelo eleitor, o voto impresso é impresso pela máquina. O voto manual, o eleitor escrevia o voto e ele via o voto dele. Na urna eletrônica, você vê na tela, confirma, ele grava, e você não vê o que ele gravou.
Então, o eleitor tem direito a ver o conteúdo do seu voto, do seu registro do voto. E como ninguém mais pode ver por ele, porque o direito do voto é secreto, só ele pode ver o registro do voto. Então, esse registro do voto tem que ser mostrado para o eleitor na sessão eleitoral. Isso é o primeiro ato. O segundo ato é a contagem desses votos, desse registro do voto que foi conferido pelo eleitor. Tem que ser público. É um direito também do candidato. No processo eleitoral tem dois entes que têm direitos. O eleitor tem direito a votar e o candidato tem direito a receber o voto. E a Justiça Eleitoral tem que prestar serviço para esses dois. Então, na hora de contagem dos votos, o candidato tem direito a exercer o seu direito de ver se a contagem do voto está sendo contada direito. Eu gostaria aqui de dar um exemplo. O CEMID ele fez 3 relatórios. O primeiro era sobre o sistema eleitoral brasileiro, que eu já falei aqui, que a gente mostrou que todos os profissionais de auditoria que foram acompanhar o desenvolvimento no TSE declararam que era impossível fazer isso, que o TSE não permitia fazer a auditoria correta. O segundo era sobre o sistema eleitoral da Argentina. E lá nós mostramos que todos os votos eram impressos, mostrado para o eleitor conferia se o voto estava certo, também era gravado num chip, simultaneamente na própria célula, e isso era colocado numa urna física. O eleitor não podia levar embora. Se o eleitor levasse fora o voto dele, no final não ia ser contado, porque o que era contado era o voto impresso. Se ele levasse para fora para mostrar com quem votou, o voto dele não ia ser contado. Então ele tinha que deixar lá o voto para ser contado. No final do dia, acabava a eleição às 6 horas da tarde, eles começavam a pegar as células e contavam em cada sessão eleitoral, como o Felipe e o Roberto Jefferson propôs. Eles eram contados na sessão eleitoral. Em 20 minutos eram contados os votos de 200, 300 eleitores que tinham nas sessões que a gente acompanhou. Esse resultado era gravado em papel e dado para os fiscais dos partidos. Todo partido tinha lá, recebia esse documento, que tinha o chip também, que tinha o resultado de cada sessão eleitoral. A eleição acabou às 18 horas. Às 20 horas e 15 minutos, o administrador eleitoral lá das cidades que eu fui em duas províncias, Salta e Resistência, e do Chaco, né, a capital era Resistência, em 2 horas e 15 minutos, eles publicaram o resultado contando 100% dos votos, Bia. 100% dos votos impressos eram contados através do chip eletrônico, a contagem era rápida. A vantagem do voto impresso pela máquina sobre o voto manual é que ela não é ambígua. Quer dizer, o voto manual, o cara às vezes escreve, aí tem que ser interpretado se ele escreveu dentro ou fora do quadradinho, se o número está legível ou não. No voto impresso pela máquina não tem esse problema. A máquina imprime sempre de uma maneira que pode ser facilmente lida no sistema eletrônico. É fácil descobrir ambiguidades ou problemas disso daí. Então, eles, em 2 horas e 15, publicavam, somavam os votos, transmitiam para o central de totalização, a central de totalização podia ser conferida, que todo mundo tinha, todos os partidos tinham o resultado de cada sessão, a apuração de cada sessão era feita na frente dos fiscais. Em 2 horas e 15 eles faziam isso. Fizeram isso, nós acompanhamos, em duas províncias da Argentina. Depois, anos depois, eu e o Manesco estivemos no Equador e também acompanhamos uma eleição lá, que foi no mesmo processo que eles fizeram lá, também foi assim. Então, pode-se escolher 10%, 20% das urnas para somar os votos? Pode, mas pode somar 100% também, que também dá tempo, não é isso que atrapalha, não. Tá? A solução técnica existe, então. O problema que eu vejo, Roberto Jefferson tocou de uma maneira um tanto incisiva nessa questão, é que quem detém o poder de fazer as eleições hoje no Brasil, que são os ministros da Suprema Corte, não querem abrir mão desse poder deles. Então, eles ficam fazendo essa mistificação, esse engano que o Felipe Gimenez se repetiu, esse sofismo, de que o voto vai ser violado, que não pode ser apurado, que custa muito caro. Eles ficam inventando todas essas histórias, porque não querem abrir mão do poder deles. Então, e ninguém vai abrir mão do poder, quem tem poder não abre mão do poder, tem que ser tomado. Então, tem que se prestar atenção nisso, porque eles não vão. Por exemplo, eles já estão falando, não sei se você sabe, que não dá mais tempo para implantar o voto impresso auditável para a próxima eleição. Em 2002, eles fizeram um teste com urnas com impressoras,
para imprimir o voto, a licitação foi feita em fevereiro de 2002. Em agosto, as impressoras estavam prontas e foram usadas na eleição em outubro. Então, em 6 meses, 5 meses, na verdade, eles licitaram, projetaram, testaram, entregaram e puseram para funcionar as impressoras. Então, dá tempo, sim, de fazer, mesmo se for aprovada essa PEC, for aprovada em outubro, dá tempo de imprimir, mas eles já estão dizendo que não vai dar tempo. Tá? Se lembram, quando o Gilmar Mendes, a lei foi aprovada em 2015, para valer para 2018, passou 3 anos e ele não mandou construir impressora nenhuma. Ele contratou uma empresa para fazer um projeto de uma impressora nova, que ele dizia que não era impressora, que precisava fazer uma urna nova. Gastou um dinheirão, pagou à vista, e depois falaram que o projeto estava ruim, que a urna não estava boa e não funcionava, e não dava mais tempo de fazer a impressão para 2018. Foi quando a Câmara, então, aprovou uma verba para comprar impressora, porque foi descoberto que as impressoras, as urnas eletrônicas já tinham conexão para receber uma impressora externa. Aí eles mudaram de estratégia e declararam a lei inconstitucional. Entende? Então, eles não querem fazer isso daí, eles sempre arrumam um argumento, uma falácia, um sofisma, e eu acho que tem que pensar, considerar isso nessa estratégia, porque eles não vão deixar abrir mão desse poder que eles têm de controlar a eleição e decidir quem fez, quem não fez, quem audita, quem não audita, tudo controlado por eles. Me permite aqui falar uma... Por favor, a palavra fazer uma pequena... dar um endereço onde as pessoas podem procurar informação técnica sobre essa questão do voto eletrônico no Brasil. É um site que foi criado, foi tirado do ar pela autoridade eleitoral em 2018, mas já voltou agora, chama Transparência Eleitoral. O endereço é muito simples, é transparenciaeleitoral.org. É importante pôr o .org, não pôr .com.br, que vai parar no site do TSE. Põe transparenciaeleitoral.org. Isso daí ali tem muitas informações sobre o processo eleitoral eletrônico no Brasil e ajuda as pessoas a poderem se informar melhor. Obrigado.